Então, esse foi um primeiro estudo dentro desse artigo e eles desenvolveram outro estudo que era para avaliar se as pessoas, elas efetivamente, né, os participantes, de uma forma um pouco mais realista, assim, se eles conseguiam diminuir o número de itens e diminuir o número do valor gasto. Só que aqui eles constituem um novo grupo, né? Eles têm o grupo 1, que é a lista mais previsão total, tem o grupo 2, que é somente a previsão, ou seja, que não faz a lista de compras, e tem o de controle. Então, aqui eles adicionam essas pessoas que elas, ao invés de fazerem listas, elas simplesmente estabelecem quanto que elas vão gastar, para tentar identificar se o valor, né, estabelecido por si só já seria suficiente para melhorar o comportamento sem a necessidade de lista. O que eles conseguem comprovar? Que segue sendo mais eficiente lista com valor. Olha só, o grupo 1 que fez lista e estabeleceu quanto que ia gastar, então, ou seja, eu faço uma lista no supermercado e aí a partir dessa lista eu digo, eu vou gastar R$250, tá? Eu prevejo que eu vou gastar R$250. Isso é mais eficiente do que simplesmente eu dizer, vou gastar R$250. Olha só. Grupo 1, número de itens, eles compraram 21 itens. Grupo 2, 26 itens. E grupo 3, 25 itens. Então, o grupo que só previu o valor gasto comprou mais itens. E também gastou mais. Não tem diferença estatística entre o grupo que só previu o valor e o que não previu e nem fez lista. Em valores gastos, por exemplo, o grupo que só previu o valor gastou 74 e o grupo que não fez nada gastou 73. Então, enquanto o grupo que fez lista e previu o valor gastou 64. Então, uma diferença de R$10, né, ou 10 euros, dólares no caso, do grupo 1 para o grupo 2 e 9 para o grupo 3. Diferença de R$9 para o grupo 3. Identificando o quê? O que eles conseguem comprovar com isso? Que é mais efetivo você fazer lista de compras e prever quanto que você vai gastar do que simplesmente prever quanto que você vai gastar. Porque se tu simplesmente prever quanto que tu vai gastar mais do que se tu estiver fazendo a lista também. A previsão, né, de quanto que ia gastar no grupo 2 era de 78. E quando fazia a lista de compras, a previsão de quanto ia gastar era de 66. E aí o que efetivamente aconteceu é que o grupo que fez a lista gastou 64, ou seja, menos do previsto, e o grupo que só projetou o valor do gasto, ele saiu de uma previsão de 78 e gastou 74. Então, gastou um pouco menos, assim como o outro grupo gastou menos do que o previsto, mas gastou muito mais do que o grupo que fez lista também. Com isso, concluímos dentro deste estudo que fazer lista e prever quanto que eu vou gastar é muito eficiente para fazer com que nós tenhamos um menor número de itens sendo adquiridos e gastemos também menos. Então, não vá para o supermercado sem fazer lista de compras. Jéssica, isso parece tão simples e sabe? Muitas vezes nós achamos que ter uma gestão financeira adequada, que ela demanda uma complexidade muito grande de gestão, quando na verdade introduzir pequenos hábitos simples como fazer uma lista de compras já faz com que nós tenhamos um resultado muito significativo no nosso bem-estar financeiro. Então, não deixe de fazer essa estratégia que não vai te consumir nada, né? E vai fazer com que tu compre menos e que gaste menos. E um outro ponto que eu acho muito interessante, que não é discutido nesse artigo, mas que eu acho relevante, é a questão do desperdício. Eu não sei como que funciona aí na sua casa, mas eu já vi muitas casas que existe um estoque quase de comida dentro dos armários, dentro da geladeira. E aí, obviamente, o que acontece é que esse estoque não é consumido e as coisas vão fora, né? Muitas e muitas famílias eu já vi isso acontecer. Então, quando eu falo que o problema não está no consumo, mas está no excesso de consumo, isso também eu trago para a alimentação.
Você não precisa ter um armário cheio de comida. Você não precisa ter estoque de comida. Você pode ir no supermercado e comprar o que você precisa, sem esse acúmulo de coisas. Nós precisamos ir treinando a nossa habilidade de viver com o que é necessário e não viver com excessos. Porque quando nós colocamos excessos, nós temos sempre essa sensação, nossa, tá faltando, e eu entro em escassez. O meu irmão mandou um videozinho, um Reels, né? E é raro abrir os Reels, mas o mano às vezes manda umas coisinhas que eu olho. E aí, nesse que ele me mandou, dizia assim: você vai olhar uma pessoa que tá com um chinelo, com um prego, não sei se é da época de alguém aí, mas no interior acontecia assim, né? Tem havaianas e aí às vezes o coisinho que fica assim no meio dos dedos, né, da havaiana, aquele plásticozinho assim, que é onde tu coloca os dedos, ele rebenta. Então tem uma borrachinha embaixo, tem aquele plástico que gruda e ele rebenta. E aí muitas vezes o que é feito no interior, assim, não sei se em outros lugares, que se coloca um prego ali, porque daí não volta, né, e tu consegue seguir usando o chinelo. Isso pra fora a gente faz muito. E aí o que acontece é que muitas vezes tu olha pra uma pessoa que tá com um prego na Havaianas e pensa assim, meu Deus, pobre, coitado, tá miserável, né? Quando, na verdade, aquele que tá sempre de Havaianas novas, de relógio novo, de boné novo, de roupa nova, de carro novo, de casa nova, de excesso de coisa nos armários, de excesso de coisa no seu guarda-roupa, muitas vezes essa pessoa, ela tá numa condição financeira muito pior, com dívidas, com escassez, com desafios, com dificuldades, do que aquele que tá com prego no chinelo. Então, que nós consigamos perceber que não é o quanto tu tem dentro dos teus armários, não é o quanto tu tem dentro do teu guarda-roupa, não é o carro que tem na tua garagem, não é a casa que tu mora, que vai indicar o que tu tem de saúde financeira. O que tu tem de saúde financeira muitas vezes não é visto, e esse é o grande problema que faz com que muitas pessoas, principalmente aqueles que têm status, né, uma crença de status, de demonstrar esse poder, esse sucesso, acabem gastando mais do que deveriam gastar e se colocando numa situação muito complicada financeiramente. Então, quando eu dou esse exemplo, é para dizer, olha para dentro dos teus armários, olha para dentro do teu guarda-roupa. Será que não está extrapolando o que efetivamente é necessário? Esses dias eu tirei uma foto do meu guarda-roupa e a pessoa até colocou assim, até tem mais do que eu imaginei. Mas pro padrão normal das pessoas, ainda mais pessoas como eu, né, que tem uma exposição, que acabam aparecendo bastante e tal, eu tenho pouca roupa. Mas é o que é necessário, eu não preciso muito mais do que eu tenho, né? Então, e a mesma coisa dos meus armários da cozinha, a geladeira, nunca tem excesso de coisa, porque não precisa disso. Só que nós temos, e muitas vezes a depender da crença da pessoa, vai se construindo aquele ambiente que eu preciso, e tu vai entrando de escassez. Então, quando nós olhamos para essa questão de construção de lista de compras, e isso extrapole para outras coisas, como eu disse, de roupas, elas vão trazendo esse nível de consciência. Eu não preciso de tudo isso. Eu não preciso dos meus armários abarrotados de comida. Eu tenho aqui comida suficiente. Ah, mas e se chegar alguém? Se chegar alguém, tu vai ali no mercado e pega. Pega no iFood, entendeu? Sem drama. Outra coisa também, mas eu vou receber visita, eu preciso encher a minha coisa. Se tu não tem condições, tu tem que ser transparente com as tuas visitas e dizer assim, olha, desculpa, vamos no mercado junto e tal. Jéssica, que vergonha. Vergonha? Vergonha é depois tu deitar no teu travesseiro e não conseguir dormir de ansiedade porque não pode pagar as contas. Isso é vergonha. Tua contigo mesmo. Então, nós precisamos ser um pouquinho mais fiéis com a nossa própria condição, sabe? Sem ficar querendo viver em relação à aparência, em relação aos outros.